Com a saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, aparentemente o Bolsonaro já tem um novo alvo, um novo velho alvo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Hoje pela manhã nós já tínhamos a hashtag Fora Maia no primeiro lugar do Twitter brasileiro. E ontem à noite o Bolsonaro já começou a atacar o presidente da Câmara dos Deputados. Isso por conta das divergências entre os repasses e a ajuda financeira aos municípios, aos estados e municípios. Maia e Bolsonaro divergem nessa questão. E Bolsonaro atacou o Rodrigo Maia ontem em uma entrevista à CNN e o presidente da Câmara dos Deputados revidou ao ataque. Mas revidou o ataque de um modo mais brando. Vocês vão entender daqui a pouco. O que Bolsonaro disse? Em entrevista à CNN, Bolsonaro atacou Maia, trazendo aquele elemento patriótico, aquela apropriação dos símbolos nacionais, que eu venho falando que o Bolsonaro faz isso há muito tempo. E esse é um dos elementos, um dos elementos que Bolsonaro tem no seu discurso, na sua estratégia de governo. Olha que Bolsonaro respondeu. Isso que o senhor está fazendo, Bolsonaro falou à CNN, isso que o senhor está fazendo, Rodrigo Maia, não se faz com o nosso Brasil. O nosso Brasil, porque ele quer falar que ele é o maior brasileiro de todos. É falta de patriotismo, elemento patriótico também faz parte, porque se você está contra Bolsonaro, você está contra o Brasil, logo você é um traidor da pátria. Essa é a estratégia que Bolsonaro quer passar com esse discurso, com essa apropriação dos elementos, dos símbolos nacionais. É falta de patriotismo, falta de um coração verde e amarelo. Falta de humanismo com esse país maravilhoso chamado Brasil que estava dando certo. É um discurso muito populista, mas ele continua agora acusando Maia de conspiração. Essa forma de travar, de quase conspirar por aí contra o governo federal, lamento, mas não é essa a maneira de fazer política no Brasil. E depois ele disse que parecia que o Rodrigo Maia queria tirá-lo do poder. E aí Maia respondeu. Maia sabe, Maia é o político hoje mais astuto que nós temos. É o principal político do Brasil. Porque ele sabe fazer a política no bastidor, já sacou qual é o jogo de Bolsonaro, ele sabe que ele é o próximo alvo do presidente da República. E disse também que o Bolsonaro vai usar essa estratégia de ataque para encobrir essa demissão do Mandetta, que pode ser muito negativa. Então ele sabe o jogo que o Bolsonaro está fazendo. Primeiro, Maia e Alcolumbre fizeram uma nota em repúdio à demissão de Luiz Henrique Mandetta, e depois Maia, após a entrevista de Jair Bolsonaro, deu algumas declarações para se defender. Ele disse que ele não vai entrar nessa briga com o presidente da República, ele não vai contra-atacar Bolsonaro, e ele sabe que tudo isso é uma estratégia do gabinete do ódio, porque ele já discutiu a respeito do gabinete do ódio com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro negou, disse que não tem nenhuma participação, mas a gente sabe que o grande chefe do gabinete do ódio é o Carluxo, e juntamente com o Eduardo, mas mais o Carluxo. E teve uma fala do Rodrigo Maia, à revista Veja, muito interessante, a respeito do Paulo Guedes, todo nesse contexto de repasse aos estados, municípios, federação, ao plano Mansueto. Maia disse, o ministro Paulo Guedes passa informações falsas em relação à crise de estados e municípios. Ele não é sério. Se fosse sério, não tentaria misturar a cabeça das pessoas. O que o Rodrigo Maia falou aqui é muito grave. Ele está falando que o ministro Paulo Guedes é mentiroso e passa informações falsas. Ele falou que o ministro Paulo Guedes é mentiroso. Basicamente foi isso. Porque é alguém que passa informações falsas em relação à crise e que não é sério. Se fosse sério, não tentaria misturar a cabeça das pessoas. Ou seja, Rodrigo Maia está chamando Paulo Guedes de mentiroso. A gente sabe que o Paulo Guedes, ele gosta de fingir alguns números, ele começa a falar uns números que não tem qualquer tipo de embasamento, não tem solidez, você pergunta, ele não sabe de onde ele tirou aquele número, mas o que o Rodrigo Maia está fazendo é muito sério, está chamando o ministro da Economia de mentiroso. Essa é uma acusação que agora quem está esticando a corda é justamente Paulo Guedes, Rodrigo Maia, perdão. Ele sabe que ele não pode atacar Bolsonaro porque ele não quer causar indisposição com o presidente, mas atacar o entorno de Bolsonaro é uma estratégia também interessante. Maia é ardiloso, é um político muito astuto. Temos sempre que ficar espertos com as declarações que ele está falando. Ele disse também, essa briga com a federação é em virtude de 2022. O governo usa este momento de crise para tentar enfraquecer aqueles que considera adversários. O ministro disse a um líder de partido que o presidente e a equipe econômica iam trabalhar para não dar dinheiro aos estados de São Paulo e do Rio. Os fluminenses e os paulistas votaram maciçamente no Bolsonaro, independentemente de quem for o governador. Se não houver a reposição de receita dos estados, haverá colapso. E depois ele disse que vai definir sim
os estados e os municípios, porque as UTIs estão nos estados, as UTIs estão nos municípios. Então ele vai continuar defendendo os estados e os municípios. E é uma clara mensagem de apoio a governadores e a prefeitos. Então, Rodrigo Maia, nesse vácuo de poder deixado por Bolsonaro, ele acaba ocupando esse espaço, trazendo para perto de si prefeitos e governadores. Mas eu não acho que Bolsonaro encare isso como aos olhos, porque Bolsonaro ele quer sempre ser a minoria, ele quer sempre ser o outsider, isso faz parte da estratégia dele. E nós podemos falar sobre isso talvez no meu vídeo da noite, vamos ver. Mas nos próximos dias com certeza eu vou falar sobre essa estratégia de Bolsonaro de querer ser sempre a minoria. Tá? Fiquem ligados aqui no canal, ativem as notificações, também fiquem ligados lá no Twitter, porque talvez hoje à noite a gente faça mais uma live aqui no canal, tá? Mas vamos ver se isso acaba dando certo. Mas fiquem ligados, eu vou dar mais informações ao longo do dia lá no meu Twitter, é @profileoficial.